Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos para mais um vídeo. Eu quero ler com vocês aqui a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de 9 a 10. É muito bom estar com vocês, para estudarmos a palavra de Deus aí em conjunto. Se você tem gostado dos nossos vídeos, e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, depois clica lá no sininho para receber notificações dos nossos vídeos, tá? Já clica em gostei e isso ajuda a aumentar a visibilidade do canal, a divulgar os nossos vídeos, tá bom, querido? Se você tem gostado, nos ajude a crescer, que isso seria uma grande ajuda para nós, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 a 10, diz assim, vamos lá. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Nós vemos essa passagem no livro de 1 Crônicas, e quando você vai ler o início do livro, 1 Crônicas, ele tem bastante capítulos falando sobre genealogias. É uma sequência de nomes, uma sequência ali falando quem foi filho de quem, ligando as pessoas dentro das tribos ali, das tribos de Israel, que vieram a entrar ali na terra de Canaã, e começa a dar a entender a genealogia dessas pessoas, contando um pouco da história de Israel com registro das famílias, as pessoas que foram nascendo, cada homem com cada mulher. E à medida que você vai lendo o início do livro de 1 Crônicas, tem pessoa até que brinca, se a pessoa, geralmente quando chega nessa parte dos nomes, ou ela pula, ou ela desiste de ler a Bíblia, porque é uma sequência grande de nomes, mas nós entendemos que tudo que Deus registrou na sua palavra tem um objetivo, tem um motivo, e um fato curioso, que se você for procurar, principalmente no capítulo 4, você vai ver que do versículo 1 ao 8 ele vem falando das genealogias, das famílias, um monte de nomes, são tudo nomes, a maioria dos nomes que talvez para nossa cultura nós não colocaríamos nos nossos filhos. E depois do versículo 11 em diante ele continua falando mais sobre genealogias. Mas é interessante que numa multidão de nomes, só citando nomes, desde o início ali do capítulo 1 de Crônicas, ele continua ainda por mais alguns capítulos, é como se Deus abrisse um parênteses no meio dessa lista. Aqui no versículo 9 e 10 do capítulo 4, Deus ele abre um parênteses para falar desse homem. Eu fiquei até meio assim de falar porque eu não sei a pronúncia exata. Eu já vi pessoas falando Jabes ou pessoas falando Jabes, porque termina com a letra Z. De qualquer forma, vamos considerar Jabes. Jabes é o nome dessa pessoa. E aqui o que nós lemos é que ele começa nos apresentando Jabes, é até meio difícil de entender de quem que ele é filho, porque ele vem traçando ali, e fulano teve tanto filho, e fala os nomes, e fala mais nome, mas Deus abre aqui no versículo, você pode conferir depois, o versículo 9 e 10 conta uma pequena historinha desse personagem, que só aparece aí nas escrituras. Ele vai falar assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Então ele já começa contando para nós que teve uma família ali que tinha esse Jabes e seus irmãos, e dentro desses irmãos ele está falando que esse foi mais ilustre, foi considerado pelo registro ali do que Deus queria mostrar para nós, que ele fez algo que trouxe um destaque para ele. Isso é dizer que Jabes foi ilustre. Isso destacou dos seus irmãos e foi algo assim tão impressionante que dentro de uma lista enorme de nomes, e só citando nomes e não falando nada do que cada um fez, esse especificamente Deus decide registrar o que ele fez, porque ele foi mais ilustre. Além de falar que ele se destacou dos seus irmãos, e o Espírito Santo aqui mostra para nós que o que ele fez foi digno de registro. Ficou registrado na Escritura que ele fez algo de toda essa turma toda que é citada, desde o início do capítulo e um pouco mais para frente, é um monte de gente. Deus ele para ali para falar, vamos prestar atenção em Jabes? Jabes fez algo interessante, e isso que ele fez interessante o destacou no meio de seus irmãos. Só que ele fala assim, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo,
porquanto com dores o dei à luz. Então, nós já vamos ver que Jabes, ele tinha um nome associado a coisa ruim, né, algo ruim. A mãe, e naquela época, a Bíblia, nós vamos ver em inúmeras passagens da Bíblia, que dependendo da situação, o filho ganhava o nome ali, de acordo com aquela situação. Eu até separei aqui alguns casos aqui, ó. Por exemplo, né, o próprio nome Babel, né, que foi dado lá o nome da Torre de Babel, significa confusão. Né? Tem uma cidade que Ló com as suas filhas fugiu para lá, que chamava, a cidade chamava Zoar, Zoar chama pequena. Né? Então ela recebeu o nome de Zoar porque era uma cidade pequena. O próprio Jacó, quando nasceu, a mãe deu o nome de Jacó, por quê? Porque ele queria passar o seu irmão para trás no nascimento. Eles brigavam dentro do ventre dela ali, e ele queria nascer primeiro do que seu irmão, né? Então ele recebeu o nome de Jacó, por ser o suplantador. Nós vamos ver que Levi, né? Levi, um dos filhos de Jacó depois, ele recebe esse nome de Levi porque significa união. A sua mãe, quando tem, acha que o fato dele ter nascido iria uni-la a Jacó, que Jacó ali com Lia, ele não tinha muita afinidade, né? Ele gostava mais da irmã mais nova, ele casou com as duas, né? Mas aí a Lia acha que com Levi ela ia ter uma união, agora sim ele vai se unir a mim. Então o filho recebe o nome de Levi. Né? Nós vamos ver que quando Raquel dá à luz a Benjamim, ela expira ali, ela morre, né? ela sente muitas dores e ela dá esse nome. A Bíblia diz que quando antes dela, no último suspiro, ela chama o filho de Benoni. Benoni significa filho do meu sofrimento. E aí Jacó fala, não, ele vai se chamar Benjamim. Benjamim que é filho, o filho da mão direita, o que estará à minha direita. É como se fosse uma destra, a mão direita do homem, a mão forte, né? É isso que ele chama. Nós vamos ver também mais pra frente, lá na história de Israel, que quando nasce uma criança, bem no dia que houve uma tragédia, que os filisteus levaram a Arca da Aliança lá, e os filhos de Eli, do sacerdote Eli, morrem na guerra, e quando chega a notícia que eles morreram e a arca foi levada, o Eli cai da cadeira, quebra o pescoço. É uma tragédia que acontece. Eles desobedeceram, andaram longe de Deus por muito tempo e fizeram as coisas sem a direção de Deus. E naquela hora, a mulher de um dos filhos de Eli, que eu não me recordo qual dos dois exatamente agora, ela estava grávida e ela começa a dar à luz. E aí ela chama essa criança, quando nasce, eles chamam essa criança de Icabode, que dizendo que de Israel foi-se a glória do Senhor. A glória foi embora. Então o menino recebe o nome de Icabode. É um nome ruim, associado a foi-se a glória do Senhor. E nem sempre os nomes também estão associados a coisas ruins. Nós vemos, por exemplo, que a palavra Abrão significa patriarca, é o pai principal dentro de uma família. Mas aí Deus muda de Abrão, que é o pai principal, um patriarca, para Abraão, que é o pai de multidões, de muitas nações. Né? O nome Adão, o próprio nome Adão significa homem, mas no sentido de humanidade, ser humano. Né? Tanto que tem uma hora que fala que criou o homem, a mulher e os chamou de Adão. Adão significa ser humano, né? A humanidade, o homem no sentido de humanidade. Né? A palavra Eva é aquela que dá a luz, né? Aquela que gera filhos, ou a mãe de todos os viventes. Então nós vamos ver que nas escrituras o nome sempre está associado a alguma coisa importante. O próprio nome de Isaac foi Deus que disse que ele se chamaria Isaac. Deus deu o nome, porque tinha uma importância nesse nome. O próprio nascimento de Jesus diz que Jesus vai receber esse nome. Mas voltando a Jabes, nós vamos ver que Jabes ele recebeu um nome associado ao trabalho de parto que ele deu. Né? Diz lá a mãe dele, porquanto com dores o dei à luz. E então, além de dar um parênteses aqui que Jabes foi ilustre, ele está mostrando para nós que o início da vida de Jabes foi ruim, porque imagina você receber um nome que quando alguém te chama pelo seu nome, significa fez a sua mãe sofrer no parto. É isso que significava. Aquele que fez a mãe sofrer no parto. Toda hora, oh, aquele que fez a mãe sofrer no parto. É um tipo que hoje a gente talvez consideraria bullying, né? O nome dele já diz o problema que ele trouxe. Então ele era uma pessoa que talvez cresceu, né? Cresceu sempre com esse estigma, aquele que fez a mãe sofrer no seu parto. Um nome que carrega, um nome pejorativo, um nome que diz aquele que traz problema, aquele que talvez não seja um bom filho, né? Não tenha sido, já começou errado. Mas, queridos, nós vamos ver que na palavra de Deus, nem sempre começar errado é o sinônimo de terminar errado. Muitos homens de Deus, na história da palavra, nós vamos ver que eles começaram errado, mas terminaram muito bem.
e Jabes é uma dessas pessoas, né? Ele diz assim, porquanto com dores o dei à luz. Então ele fala que a mãe deu esse nome para ele. E Jabes tinha tudo para ser uma pessoa, dentro do âmbito espiritual, uma pessoa que não crescia, que não teria nada demais, porque o nome dele já era um nome ruim. Talvez seus irmãos tinham nomes especiais, né? Quando nasceu um deles, por exemplo, a mãe poderia estar feliz por ter alcançado alguma coisa, deu um nome que lembrava essa felicidade. Num outro dia a noite estava bonita, deu um nome assim. A outra dizendo que alguma coisa com relação a Deus. Mas Jabes, ele recebe um nome, ele recebe um carimbo na vida dele, né? Que o nome é quem nós somos. Praticamente o nome define quem nós somos, né? Tem pessoas que têm o nome sujo na praça, né? O nome dela foi sujo. Se uma pessoa ela comete algo errado e o nome dela sai nas manchetes, é difícil limpar a imagem, o nome, essas coisas estão todas associadas, né? Até hoje se usa o termo, essa pessoa tem um bom nome, essa pessoa está com o nome sujo. É uma forma de se referir a quem a pessoa é, a índole dela, né? Ou o testemunho dela está manchado. E Jabes era uma pessoa que tinha um nome terrível, um nome que o associava a uma pessoa que já nasceu dando problema, que já nasceu fazendo a sua mãe sofrer, né? E é interessante, né? Muitas vezes nós vamos ver que as dificuldades acabam nos levando a buscar a Deus, com mais intensidade. Nós vemos que talvez ele se destacou por algo negativo dentro da família e pode ser que por conta disso ele tenha buscado mais o Senhor. Mas uma das coisas também mais interessantes que eu quero destacar com vocês é que Jabes, ele não foi destacado aqui, Deus ele não fez um apontamento na vida desse homem específico porque ele fez algo heróico, porque ele lutou uma guerra, ou porque ele salvou alguém, ou porque ele fez... Não, ele é citado porque ele fez uma oração. E essa oração, ele termina dizendo que a oração foi atendida, Deus atendeu a oração dele. E isso é para nos chamar a atenção. No meio de uma narrativa de nomes, Deus talvez deixou ali escondido, né? Porque ele sabe que, brincadeiras à parte, né? Eu ia brincar com vocês, falando que de repente Deus, sabendo que quando a gente começa a ler muito nome, já não presta mais atenção, às vezes até pula o texto, né? Ele fala, eu vou esconder aqui uma informação preciosa no meio, só para aqueles que realmente querem procurar coisas valiosas dentro da palavra, mas é uma brincadeira, né? Isso está lá e só Deus sabe o porquê, né, queridos? Mas eu não duvidaria se seja para os olhares mais curiosos e as pessoas mais aplicadas descobrirem essas coisas, né? Deus está falando para nós, olha, alguém orou ali, isso fez com que ele fosse mais ilustre do que seus irmãos, mesmo tendo toda uma história, uma carga negativa sobre a sua vida, mesmo tendo um histórico ruim, ele orou e Deus respondeu. Isso é bom para nós, queridos. Muitas vezes nós nos menosprezamos, né? E eu estou falando com relação ao que Deus tem para nós. Muitas vezes nós entendemos enfim, nós estamos cheios de traumas, cheios de problemas que sofremos, perseguições, coisas que nos fizeram, e nós vamos muitas vezes nos fechando, impedindo que Deus possa agir na nossa vida. E ele com intrepidez, além daquilo que ele poderia ali se retrair, uma ovelha negra na família, uma pessoa marcada por algo ruim, não, o que ele faz? Ele decide realmente orar, ele vai buscar Deus. Vamos ver aqui a oração que ele fez, eu quero ler de novo aqui, eu não vou pôr na tela, mas olha só, eu vou ler aqui o texto, ele fala assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, então ele invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo, olha a primeira coisa que ele pediu, me abençoar muitíssimo, ele quer ser muito abençoado. Meus termos ampliares, esse termos é questão de conquista, questão de terra, ele queria crescer, ele tinha uma ambição na vida, e naquela época no deserto, era bom você ter esse tipo de ambição, crescer o gado, crescer as plantações, prosperar, ele queria isso, essas coisas são boas, a palavra de Deus mostra para nós, né? E ele continua, e a tua mão for comigo, ele fala, eu quero que a tua presença esteja comigo, ele quer Deus com ele não quer seguir a jornada sozinho, ele quer que o Senhor esteja ali com ele, e fizeres que do mal não seja afligido. Então ele pede essas 4 facetas, né? Abençoar muitíssimo, isso engloba acho que todas as áreas da vida, os termos ampliares, ele quer prosperar, a tua mão ser com ele, eu quero Deus comigo, eu quero o Senhor comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Algumas pessoas podem falar, puxa, mas é uma oração praticamente egoísta, egocêntrica, querendo tudo
tudo para ele, né? Talvez ele não orou de acordo com o modelo, e nós temos que lembrar que naquela época, Deus ainda estava começando a ensinar o povo, Deus ainda ia ensinar muitas coisas para as pessoas, mas nós temos um homem no meio ali do inúmeros homens que Deus falou, esse foi mais nobre, né? Ele se destaca dos seus irmãos, ele foi, eu estou falando nobre, mas é mais ilustre, né? Ele foi mais ilustre, e Deus respondeu a oração dele, ele buscou a Deus num cenário totalmente contrário a qualquer empolgação que talvez nós poderíamos ter. Ele recebeu um nome ruim, ele nasceu com uma pecha sobre a sua vida, né? É algo dizendo que ele tinha feito sua mãe sofrer, e nós sabemos a repercussão disso dentro do seio familiar, dentro da sociedade. As pessoas olhavam para ele e falavam Jabes. Jabes, quando chamava Jabes, é o que fez a mãe sofrer no parto. Então era algo com certeza ruim, que tinha tudo para destruir a autoestima desse homem, né? Depois ele é adulto, que tinha tudo para impedir o crescimento desse homem, mas ele não, ele catou e buscou o Deus de Israel, ele buscou Deus em oração, e Deus respondeu, queridos, mesmo uma oração falha. Na realidade a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, né? Nós não sabemos como orar, e o que importa é nós exercermos a nossa fé e crermos que Deus ele é poderoso para nos abençoar, que ele é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar, né? A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus para orar, isso é fé, porque nós cremos que ele é poderoso para, primeiro, que ele nos ouve, que ele existe, enfim, é uma série de coisas que está embutido nesse ato de orarmos. E na realidade nós temos orado pouco, né? Nós não oramos demais, né? Nós não oramos o necessário, não demais, mas o necessário que precisa. Paulo fala que nós devemos orar sem cessar, né? Nós vemos que Ana, ela queria um filho lá, nós vemos na Bíblia que a Ana queria um filho, e ela foi lá no tabernáculo e clamou a Deus e chorou ali, mesmo o sacerdote falando algumas coisas ruins para ela orou e Deus abençoou, respondeu a sua oração, né? Ezequias, ele recebeu uma mensagem, o profeta Isaías foi lá e disse para ele que Deus, o Senhor havia dito, era algo fato, era um fato de verdade, Deus mandou Isaías falar, e ele foi dizer para Ezequias que Ezequias tinha que pôr a casa em ordem, que ele ia morrer. Ezequias virou o rosto para a parede, orou, e Deus mudou aquela situação. Jesus, ele ensinou a gente, né? Ele nos ensinou a orarmos a oração do Pai Nosso. Ele ensinou, e é um pouco diferente dessa oração de Jabes. Jesus ensinou com uma certa estrutura. Pai nosso, que estás nos céus. Primeiro se dirigiu ao Pai. Nós vamos ver que na oração de Jabes, o terceiro pedido dele era a mão do Senhor com ele. Ele queria a mão do Senhor, mas ele quer o Senhor. Ele só talvez não sabia a ordem, a melhor ordem de falar as coisas, né? Jesus fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus ensinou nós exaltarmos a quem é Deus, adorarmos, né? Venha-nos o teu reino, venha o teu reino. Quer dizer, nós temos que entender que tem um reino para vir, e nós temos que pedir. Jesus veio para pregar esse reino, né? No Antigo Testamento, a vinda desse reino era um pouco diferente do que Jesus ensinou, mas ele ensinou a pedirmos o reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um pouquinho diferente do que Jabes está pedindo, só a vontade dele, o que ele quer. Jesus ensina a nós ampliarmos essa oração e pedindo que a vontade de Deus se cumpra na terra como no céu, e crendo que a vontade de Deus é boa, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. O que Deus tem para mim e para você é melhor do que nós podemos pedir. Então, não é um ato de fé pedir para que se... É falta de fé eu pedir para Deus para que se cumpra a vontade dele, não a minha. Não, pelo contrário. Eu, por crer que Deus é um Deus bom do jeito que ele é, eu creio que se eu pedir, ele vai me abençoar mais do que se eu pedisse. E aí vem seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu estou pedindo para me abençoar, para me dar o suficiente, talvez diferente de Jabes, que vivia numa época que para ele ali seria talvez importante crescer, se estabelecer e lembrar, Deus ouviu a sua oração, né? Jesus ensina para nós que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quer dizer que não falte o nosso sustento. O pão nosso é tudo que nós precisamos para termos uma vida razoável, uma vida satisfatória, né? Deus ele não quer que nós venhamos passar necessidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como eu tenho perdoado. Ele ensina, inclusive, um princípio de efeito. Se eu perdoo as pessoas, quando eu pedir perdão para Deus, eu também sou perdoado. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem nos tem ofendido. Me livra, né, das tentações. Jabes pede isso no quarto item, lá que o mal não alcance, e livrai-nos do mal. Então é o finalzinho da oração de Jabes ali, né? Aí ele termina dizendo amém, e
dando toda a honra e glória ao reino e ao Senhor. Enfim, Jesus ensinou a orarmos, e aqui ele fala algo em Mateus 21, 22. Olha só que interessante. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Jesus está falando que o que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós vamos receber. Isso que é interessante, nós vemos que Jabes, ele creu e ele orou, ele pediu em oração. Então Jesus está falando que se tudo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, nós vamos receber. Lógico que nós entendemos em outras passagens bíblicas que existe um princípio daquilo que Deus permite. Eu não posso orar algo que fere aquilo que é decente, aquilo que é honesto, ou que vá contra a palavra de Deus. Eu tenho que orar de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que orar no mesmo sentido em que Deus realiza a sua vontade no mundo. Né? Tem uma outra passagem bíblica que eu quero ler para vocês aqui, que Jesus disse também. Olha o que ele fala. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei. Orando, crede receber, e tê-las-ei. De novo, Jesus fala que se pedirmos orando e crendo, nós vamos receber. A palavra de Deus nos ensina a orar, vai mostrar muitas pessoas na narrativa bíblica orando, pedindo e Deus respondendo. Nós vemos Jesus orando, Jesus buscando a Deus em oração, ele ensinando os apóstolos a orar. Nós vemos essas coisas. Jesus, ele ensinou, ele nos orientou a buscarmos a Deus em oração e crermos. Porque se nós crermos, ele falou, é possível até, se nós crermos em oração, um monte sair de um lugar e para o outro. Olha só o que mais que nós podemos ver aqui, ó. Que interessante, como vai aumentando o nosso entendimento a respeito da oração. Jesus diz lá em João, capítulo 14, 13 a 15. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele aumentou. O pedirdes em meu nome. Então nós temos que entender que tem que pedir em nome de Jesus. Aí você fala, mas Jabes não pediu. Jabes estava numa situação lá no Antigo Testamento, né, num período em que Jesus ainda não havia sido revelado. Ele fez um pedido de acordo com o entendimento que ele tinha de Deus, né, naquela época. Mas Jesus está ensinando, se nós pedirmos em nome dele, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ele conclui, e se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus liga o amor a ele em obedecer a palavra, e se pedirmos, ele nos abençoa. Uma coisa está ligada à outra. Não adianta eu pedir só as coisas para Jesus, né? E não querer andar em obediência, não querer andar na palavra de Deus. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Jabes, ele orou lá no Antigo Testamento, numa situação completamente sem nenhuma doutrina de ensinamento do que eu deveria pedir ou não a Deus. Mas a Bíblia diz para nós, ele pediu, ele buscou a Deus, mesmo numa situação complicada, com um nome ruim, né? Um nome que o colocava de uma maneira ruim perante a sociedade, perante os seus iguais ali, os seus irmãos, parentes, mas ele não se prendeu a isso, ele buscou a Deus, ele clamou, ele orou. E eu vou falar, e nós, meus queridos irmãos, né, queridas irmãs, será que nós temos feito isso? Será que nós temos buscado? Jesus disse aqui, o que pedimos em nome dele, ele nos responde, ele nos atende. Talvez nós temos orado muito pouco, a Bíblia fala que nós temos que orar o tempo todo, né? Se você, e óbvio, né, você quando, a maior parte do tempo, nós pensamos orar numa língua conhecida, mas a Bíblia também ensina a oração no Espírito, que nós devemos orar no Espírito, para sermos edificados, né? O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como Paulo diz ali explicando para nós a respeito dessas orações, que nós não sabemos orar como convém, mas de uma forma ou de outra nós temos que orar. Diz que Jabes pediu daquele jeito, ele pediu na língua que ele entendia. Então nós temos que aprender a pedir, buscarmos a Deus. Inclusive Jesus falou que se nós pedirmos o Espírito Santo, ele vai dar o Espírito Santo a todos que lhe pedirem, né? Para terminar essa mensagem, eu queria terminar com mais uma frase aqui de Jesus com respeito à oração, em João capítulo 16, versículo 23, que diz assim: e naquele dia, nada me perguntareis. Ele está se referindo ao dia que ele seria entregue aos homens. Ele está conversando com seus discípulos. Ele seria entregue para ser preso e morto na cruz. Mas, tirando esse início, olha o que ele fala. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele
dar-vos-á de dar. Jesus está dizendo, tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, Ele vai nos dar. E era isso, meu querido, minha querida irmã, que eu queria olhar para essa palavra, né? Jabes, ele pediu algumas coisas dentro de um contexto, talvez sem um intercessor, talvez sem saber direito. A Bíblia diz que isso o fez mais ilustre que seus irmãos e Deus deu o que ele pediu. Será que nós temos pedido? Né? Tem um lugar ali no Novo Testamento que diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. É só para os nossos próprios deleites. Será que nós temos feito uma oração egoísta, eu só quero ser abençoado? Ou será que eu tenho feito uma oração mesmo legítima, pedindo para Deus, não que eu mereça nada, nós não merecemos nada, na realidade Deus faz tudo por sua graça, e por sua graça Ele nos abençoa, Ele nos dá o que nós nunca merecemos, é a graça de Deus. Mas Jabes orou e Deus abençoou, e Jesus ensinou tudo aquilo que pedirmos, tudo aquilo que orarmos, se nós crermos e pedirmos no nome de Jesus, Ele vai nos abençoar. E eu desafio você, meu querido irmão, minha querida irmã, a partir de hoje, a começarmos a orar mais. Nós temos que orar mais. Eu me coloco, eu desafio a todos nós, né? É um desafio para todos nós, orarmos mais, passarmos mais tempo com Deus, porque, meu irmão, minha irmã, no final, o que vale é o nosso relacionamento com Deus. Depois, quando todas as coisas se acabarem, quando muitos anos se passarem, o que vai ficar de importante é o tempo que nós investimos no nosso relacionamento com o Senhor. Vale a pena orarmos, vale a pena buscarmos ao Senhor. E eu vou pedir para você também, inclua esse ministério na sua oração, inclua a minha vida, a vida da minha família nas suas orações, porque eu tenho orado por vocês e eu tenho incluído vocês nas minhas orações, tá bom? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, e eu já estou ansioso para o próximo vídeo, nosso próximo encontro, tá bom? Ajude-nos, tá, querido? Ajude-nos a divulgar esse canal aí e ore por nós. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus e até mais. Tchau, tchau. Um abraço.